Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Celebremos a festa com pães ázimos de pureza e verdade. Façamos de nosso coração um lugar de alegria, pois aquele que morreu por nossos pecados ressuscitou. A morte foi vencida pelo Senhor da vida, Jesus Cristo. Junto dele, não temamos, pois o sacrifício perfeito e santo já foi oferecido, e dele emana para todos nós vida em abundância. Unamos as nossas vozes para elevar louvores ao Senhor, pelos imensos benefícios que nos concedeu, e participemos de coração sincero desta santa celebração. Com alegria, iniciemos a nossa Santa Missa. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Novo sol abriu, Deus mesmo se incumbiu de tornarmos pelas mãos assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar, é fazer o céu cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tornar-nos pelas mãos assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar, é fazer o céu cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomarmos pelas mãos assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia! Uma saudação especial e carinhosa aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, pela transmissão ao vivo desta Santa Missa, no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação especial aos irmãos e irmãs
que aqui estão. Todas as intenções nós colocamos no altar, pedidos, agradecimentos, sobretudo o nosso louvor desta manhã, porque Jesus é vencedor do pecado e da morte e nos garante a vida eterna. Como é bom celebrarmos juntos a Páscoa. Para você, feliz e santa Páscoa. Meus irmãos e irmãs, vamos com o coração contrito reconhecer as nossas culpas, os nossos pecados, para celebrarmos dignamente os sagrados mistérios. Senhor, nossa voz, tende piedade, piedade de nós, eleição, 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 Cristo, nossa Páscoa, tende piedade, piedade de nós. Cristo, eleição, 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 Cristo, eleição, eleição, eleição. Senhor, nossa vida, tende piedade, piedade de nós. Kyrie eleison, eleição, eleição, Kyrie eleison, eleição, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gloria in excelsis Deo. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, o
Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para contar as grandes obras do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo
Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai, cristãos, afinal, salva a vítima pascal. Poder inocente, ó Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelo forte, mais forte, é a vida que vence a morte. O Rei da vida cativo foi morto, mas ainda vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrados no chão lençol. O Cristo leva ao céu, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Cristo, Rei piedade. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo já foi imolado, celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Queridos diáconos, Daio, diácono Tiago, querido seminarista Felipe, irmãos e irmãs que aqui se reúnem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão desta missa. Vamos, no início desta homilia, interiorizar esta verdade que nós cantamos no Salmo responsorial, cantando mais uma vez o refrão. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Mais uma vez, com confiança. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia mais esperado por nós. Durante todo o ano litúrgico, nós esperamos ansiosos a celebração desta que é a mais solene, desta que é a mais importante, a mais significativa de todas as solenidades do ano litúrgico. Durante 40 dias, na Quaresma, nós fomos preparando os nossos corações, preparando a nossa vida pela oração, pela penitência e o jejum, pela prática da caridade, para chegarmos a este dia mais dignos de aqui nos aproximarmos do Cristo ressuscitado, vencedor da morte
vencedor do pecado. Celebramos um tríduo que também nos preparou para este domingo. Celebraremos ainda durante 8 dias, oitava da Páscoa, o dia da ressurreição. 8 dias como se fosse um único dia. E vamos por 50 dias viver este tempo tão bonito, que é o tempo da Páscoa, até a solenidade de Pentecostes. Meus irmãos e irmãs, a ressurreição do Senhor é o motivo pelo qual nós somos cristãos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo tivesse ficado no sepulcro, parado na cruz, vã seria a nossa esperança. Em que nós acreditaríamos? Num Deus morto? Num Deus que parou na morte? Não. A ressurreição de Deus feito homem é o motivo da nossa fé cristã católica. É o centro e também é a certeza de que se com Ele vivemos e morremos, com Ele nós ressuscitaremos. Nós ouvimos no Santo Evangelho, rico em detalhes significativos para nós, na narrativa de São João, que era o primeiro dia da semana, o domingo. O dia que, desde então, os cristãos se reúnem para testemunhar a ressurreição. Não é mais o sábado, como para os judeus, que celebravam no sábado a criação, o dia em que Deus descansou depois de criar tudo. Nós celebramos o domingo, a Páscoa, porque nós vivemos a nova criação. Adão e Eva não foram felizes. Não fizeram o correto. Desobedeceram. Jesus, obediente em tudo ao Pai, como nós meditamos na sexta-feira última, na sexta-feira santa, foi obediente até o fim, até a morte de cruz. E no terceiro dia, no domingo, ressuscitou. Por isso, o dia do cristão é o domingo. O dia do descanso é o domingo. O dia do louvor por excelência a Deus é o domingo. E todos os domingos nós celebramos a Páscoa. Todos os domingos nós celebramos a Páscoa. É evidente que hoje, de modo muito mais solene, porque é a nossa Páscoa anual. Era o primeiro dia da semana. Maria Madalena, diz o evangelista, bem de madrugada, foi ao túmulo de Jesus. Ainda estava escuro. Olha que bonita a dinâmica do amanhecer. Era bem de madrugada. Estava ainda para amanhecer. Aquela mulher sai das trevas, sai da escuridão e vai onde ela poderia encontrar a luz. É claro, ela não foi esperando encontrar Jesus ressuscitado. Eles não tinham esta compreensão. Nem as mulheres, testemunhas da ressurreição, nem os discípulos. Eles não compreendiam. Eles estavam nestes 2 dias no silêncio, tristes como nós. Quando perdemos um ente querido, nos recolhemos em casa, choramos, lamentamos. Como Jesus não tivera nem a possibilidade de ter os cuidados necessários no seu corpo, aquela mulher vai, talvez para cuidar de Jesus, talvez porque ela estivesse já com saudades do Senhor, e ela representa todos aqueles pecadores, nós,
todos os pecadores que fizeram uma experiência de encontro pessoal com o Senhor, que os resgatou, que nos resgatou do pecado e nos deu a chance de uma vida nova. Quem muito foi perdoado, muito amor demonstra. Ela foi corajosa. Ela podia também ser morta, mas ela foi ao túmulo bem de manhã, porque ela não aguentava de saudades do Senhor. Como seria bom, meus irmãos, minhas irmãs, se nós nutríssemos também esta saudade. Se a nossa alma tivesse, como nós cantamos tantas vezes no Salmo, sede de Deus. Como seria bom se a nossa prioridade ao amanhecer, sobretudo aos domingos, fosse o encontro com o Senhor, ressuscitado na Eucaristia. Ela viu que a pedra tinha sido retirada, saiu correndo apressada para o encontro dos discípulos. Talvez tivesse pensado que o corpo do Senhor tivesse sido roubado. Ela vai ao encontro de Pedro e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Meus irmãos e irmãs, ela volta para a comunidade, ela vai para a igreja, porque é a igreja que atesta a fé. Pedro representa a instituição que da ressurreição nasce esta igreja. Por isso ela vai até Pedro, porque ela tem consciência de que ela precisa partilhar, e que é Pedro e os discípulos que vão examinar o que aconteceu. É a igreja, meus irmãos e irmãs, que testemunha a ressurreição. Por isso é na igreja, é na comunhão da igreja, na comunhão dos batizados, que nós experimentamos a ressurreição. Por isso que não tem fé fora da igreja. Não tem. Eu vivo a minha fé no meu mundinho, longe da comunhão com os irmãos. Isso não existe. Por quê? Porque Jesus quis diferente. Porque a Trindade já é uma comunhão, uma comunidade. Pedro estava com outro discípulo. Qual discípulo? Aquele que Jesus amava. Aquele que na ceia se aproximou do Senhor e reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Os dois, ao ouvirem o anúncio de Maria Madalena, eles correm. Eles têm pressa para descobrir o que aconteceu com o Senhor. Talvez nós também precisamos ter mais pressa. Parar de postergar, de deixar para amanhã, de deixar para depois. Eles não pensaram, roubaram, deixa, vai fazer o quê? Ele já morreu. Não, eles vão ao túmulo. Embora Simão Pedro tenha dado a largada à frente, João, o discípulo amado, chega antes. O amor chega antes. Não se esqueçam, o amor se antecipa. O amor vai rápido, o amor tem pressa. O amor tem pressa da experiência de ser amado. Porque o amor também quer ser amado. Ele chega, olha, mas não entra. Pedro chega e entra. A igreja vai ao encontro.
Os panos estavam dobrados, tudo organizado. Disse o Evangelho que Pedro olha, fica um pouco na dúvida, depois como que talvez sintam os dois o coração arder, do olhar eles passam a acreditar. Pode ser que não tenha sido um roubo, e voltam para a comunidade. Meus irmãos e irmãs, os discípulos, como nós ouvimos também na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, são aqueles que experimentam a ressurreição do Senhor. Depois deste dia, e nós vamos meditar ao longo do tempo pascal nas aparições do ressuscitado, como narra São Pedro, aqui na primeira leitura, os discípulos vão sendo testemunhas da ressurreição. Na próxima semana nós vamos ver Jesus que vai ao cenáculo, deseja a paz, jorra ressuscitado, uma fonte nova de misericórdia sobre a igreja, sopra o Espírito Santo sobre eles, e Pedro diz que de fato aquele que foi crucificado, aquele que fora perseguido, aquele que fizera o bem, que expulsara os demônios, ele ressuscitou. Verdadeiramente, ele não estava no túmulo. E depois ele comeu e bebeu conosco. Depois da ressurreição. Mais uma vez eu quero lembrar, meus irmãos e irmãs, que a igreja nos apóstolos, que são as colunas da igreja, experimenta a ressurreição. Como, padre, acreditar na ressurreição? Vivendo a sua fé católica. Eu não preciso exigir de quem não professa a fé que acredite na ressurreição. Que besteira! Para quê? Para que eu vou cobrar de um cientista que diz assim, não dá para provar? Como assim? Eu vou cobrar dele? Não. Nós acreditamos porque nós fizemos uma experiência de fé. E como nós vivemos ontem na vigília pascal, ao renovar as promessas do batismo, a experiência de fé é uma experiência comunitária. É uma experiência eclesial, é uma experiência da igreja. Por isso, fora, eu não preciso ficar exigindo de ninguém que acredite na ressurreição. É a partir da fé, meus irmãos. A fé é o embasamento, é o sustento de todas as verdades que nós acreditamos, que chamamos de dogma. E esta é uma essencial. Depois, com São Paulo, na bonita, curta leitura, segunda leitura de hoje, da carta aos Colossenses, nós vemos a exortação do apóstolo. Ouvimos Pedro na primeira leitura, ouvimos Paulo na segunda leitura. A exortação para a comunidade. Se vocês ressuscitaram com Cristo, e eu falo para você que está em casa também, se nós ressuscitamos com Cristo, então o mandato é este: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo à direita de Deus. Pelo batismo, meus irmãos e irmãs, nós fomos enxertados na vida de Cristo. A nossa vida em Cristo está escondida pelo batismo. Nós somos no mundo outro Cristo pelo batismo.
Então, como nós vivemos neste mundo? Como Cristo. Como ressuscitados. Antes da ressurreição, antes da morte, já vivemos uma vida de ressuscitados. Buscando, almejando as coisas do alto. Porque embora nós tenhamos que trabalhar, nós tenhamos que estudar, nós tenhamos tantas lutas nesta vida, uma certeza nos anima e nos motiva a viver esta vida. Nós buscamos as coisas do alto porque a nossa vida não tem fim neste mundo. Se não tem fim neste mundo, é muito mais importante que eu busque me esforçar para fazer por merecer a salvação que Cristo já alcançou por mim na cruz. Então, antes do trabalho, claro, tem que vir Deus. Antes da família, claro, tem que vir Deus. Ai, padre, mas eu amo mais a minha filha do que Deus. Você não aprendeu nada. Eu já disse várias vezes. Sabe, estas relações que nós estabelecemos aqui, inclusive a mais sagrada do matrimônio, tem um fim. A morte põe fim. Até que a morte nos separe. E a gente olha a realidade de morte, cada vez mais próxima de nós, cada vez mais próxima de nós. E se nós não tivermos esta certeza, a gente vai ficar sofrendo além da conta, com medo da morte. Meus irmãos e irmãs, tem um fim as relações aqui. E de fato a gente não vai levar nada. A gente fala popularmente, mas é verdade. A gente não vai levar nada. E a pandemia mostrou que não precisa ser idoso, não precisa estar doente, a morte chega para qualquer um a qualquer momento. Então esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Viva a sua fé. Acredite na ressurreição. É claro, nós temos, os discípulos tiveram diante da cruz, nós temos insegurança? Óbvio que sim. Nós temos medo? Claro que sim. Eles olhavam a cruz e tinham medo. Vai acontecer conosco. Vamos ficar fechados aqui, trancados. Mas nós temos um diferencial. Nós já sabemos o que eles viveram. Nós já sabemos da ressurreição. A nós já foi dado o Espírito Santo, que a eles fora dado em Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, ninguém segurou mais. Acabou o medo. Que medo de cruz, que medo de morrer. Vamos anunciar. E o que aconteceu com eles? Foram morrendo. Um crucificado, outro decapitado, outro jogado aos leões. E depois a sucessão apostólica foi indo, todos morrendo, todos mártires. E quanto mais morria cristão, mais a fé crescia. Então olhar para eles deve nos animar, porque nós já recebemos o Espírito Santo. A gente pede, claro, mas nós já recebemos. Existe um batismo, o batismo que nós recebemos uma vez por todas, naquela pia ou em outras. Fomos crismados, confirmamos este batismo. Então, coragem, esperança, fé. Hoje, a gente se enche de esperança. A gente volta a acreditar. Jesus ressuscitou. A minha vida está escondida com Ele. O túmulo está vazio. A pedra rolou. O que restou? Os panos atestaram depois a ressurreição.
Deixemos, irmãos e irmãs, Cristo ser tudo em nós. E tenhamos a coragem de morrer aos poucos, dia a dia. Um pai de família todo dia morre um pouco para sustentar seus filhos. Uma mãe todo dia morre um pouco quando vê seu filho doente. Um padre todo dia morre um pouco. Isso é bom. Isso é uma vida que vai se desgastando. Isso é uma vida que tem sentido. Porque a vida do cristão não pode ficar guardada, protegida. Fica cuidando demais dessa vida aqui neste mundo para ver o que vai acontecer. Jesus já alertou. Então se desgaste. Se entregue. Tenha coragem de morrer para o pecado, pela reconciliação no sacramento, pela contrição de coração. Tenha coragem de morrer um pouco, cada dia, como eu disse. Tenha coragem de deixar morrer as decepções, o passado, aquilo que não te fez bem. Sepulte, enterre, porque senão você não vai renascer. Não vai ter Páscoa na sua vida. E vai ser mais uma Páscoa este ano. Mais uma, mais uma, mais uma. E quando chegar a Páscoa definitiva, talvez você não tenha se preparado. Porque não soube viver as perdas, as mortes, os lutos, as decepções. Eu quero dizer que para chegar aqui hoje, houve a sexta-feira. Ele foi crucificado. Eu quero lembrar que para ser feliz você tem que saber sofrer. Para ser feliz tem que saber sofrer. Isso é o que nos ensina a igreja. Isso é o que nós vivemos na nossa fé. O mundo diz, seja só feliz e fuja do sofrimento. Busque o prazer. A todo momento. Como se fosse um cachorro. Prazer pelo prazer. Aquilo que satisfaz. É isso que a sociedade diz. Que a palavra de Deus nos ajude. Que a força do ressuscitado, presente aqui na igreja, aceso durante 50 dias, sem parar, em todas as missas, e depois presente nos momentos mais significativos, te recorde que Jesus ressuscitou. Esta coluna luminosa que fecundou as águas do batismo, que fecundou a igreja para fazer nascer novos filhos, seja a certeza de que um novo amanhã é possível. Seja a certeza de que dá para ser diferente. Seja a certeza de que dias melhores virão. Aqui neste mundo, eu não garanto. Mas se eu viver com Jesus, dias melhores, eternamente, eu terei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos e irmãs, professar a nossa fé. Mais uma vez neste dia solene, eu creio com o símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus,
e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo da ressurreição do Senhor, em que o Espírito nos fez homens novos, oremos ao Pai, para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, cantando com fé. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nessa Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graça pelo seu novo nascimento, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que cresça no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãos na terra e o coração além deste céu. É a semente que brota, é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo madura, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração.
ti. Se perderá, frutificará. Frutificará, frutificará, frutificará. Da videira a flor não restará, passará. É o fruto da terra, será, brotará. Pela força do vento e da chuva e do sol que traz vida e calor, cada dia crescendo, aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Frutificará, frutificará, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo
criaturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo João Inácio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Momento de rezar pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos.
vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos e preces, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade.
diante de nós, Cordeiro de Deus, piedade. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a vossa paz. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com o pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Que a comunhão no corpo e no sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Para aqueles que estão em casa, que possam pedir comigo a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, oferta de luz, precisa despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal, no mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, vitória sem igual, a cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia.
Oremos. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos saudar nossa mãe, Nossa Senhora, proclamando também as alegrias pascais que ela, neste dia, viveu. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podem sentar-se. Encerramos, irmãos e irmãs, a nossa Semana Santa, a grande semana da nossa fé, e o nosso coração, embora marcado pela tristeza do momento que vivemos, hoje se enche de alegria pela ressurreição do Senhor. Quero agradecer de coração o empenho, a dedicação, a generosidade de todos aqueles que se envolveram na preparação da Semana Santa, nos cuidados mais diversos. Como eu dizia ontem, e é bom lembrar, não é porque nós não estávamos tendo, depois eu vou explicar, não é a presença dos fiéis na missa, que uma missa não precisa ser preparada. Ela precisa ser preparada, precisa ser ensaiada. Tendo 1 ou 1000 pessoas, o sacrifício é o mesmo. A dignidade é a mesma. A missa nós celebramos para Deus. Não se esqueçam disso. A missa é celebrada para Deus, pelo povo. O pároco, o pastor, deve oferecer o sacrifício eucarístico a Deus pelo seu povo, pelo povo a ele confiado. Então, sem a presença dos fiéis, a liturgia precisa acontecer. Por isso que todos os dias nós contamos com um pequeno grupo que nos ajudou, que nos auxiliou na liturgia. Obrigado à equipe de liturgia daqui, também das outras comunidades que alguns dias nos ajudaram. Aos grupos de canto, todos os dias, muito bom, Deus abençoe, né? Assim como hoje, todos os dias, desde o domingo de Ramos, durante a semana, segunda, terça e quarta, depois o tríduo pascal, quinta, sexta, ontem, hoje. Obrigado a vocês que cantam a liturgia. Nós cantamos a liturgia, nós cantamos a missa. Então é parte fundamental, por isso que precisa estar em sintonia profunda. Obrigado à PASCOM, a Pastoral da Comunicação de nossa paróquia, pela generosidade de transmitir. Precisaremos continuar transmitindo, né? Mas agora nós vamos combinando a cada dia as nossas transmissões. Muito obrigado a todos, aos coordenadores das comunidades. Deus os abençoe. Hoje, nós já estamos com as comunidades todas abertas, recebendo os alimentos, recebendo produtos de higiene, para doação aos mais pobres. Isso nós faremos ao longo da semana.
Então, contamos com a sua generosidade, contamos com a sua disposição, contamos com a sua consciência de que esta Páscoa precisa ser diferente. Essa Páscoa precisa ser uma Páscoa solidária. Precisa ser uma Páscoa solidária. Nós lembramos tanto a dimensão comunitária da fé. Assim como eu não celebro a fé individualmente, eu não posso viver para mim, para minha família, no meu mundinho. As pessoas precisam. Pessoas passam necessidade, passam fome, perderam emprego. Então, se você pode, ajude, trazendo na nossa comunidade, aqui ou nas outras que estarão abertas durante toda a manhã, um gesto concreto desta Páscoa. Ontem à noite nós fomos avisados, os padres, não é, por meio de áudio do nosso arcebispo, que, orientado pelo jurídico da nossa Cúria Metropolitana, então nós, todas as religiões, amparadas pelo princípio da liberdade de culto, que é um princípio constitucional, inviolável, por uma decisão, uma liminar de um dos ministros, fora então concedida a possibilidade da volta das celebrações com a presença dos fiéis. Isso independe de decreto municipal, estadual ou nacional. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de um ministro, que pode fazer isso. Como toda decisão, como toda liminar, há a possibilidade de embargo, de que volte atrás, por outras decisões maiores, né? Então nós ficamos em alerta. Nós sabemos que podemos, então, a partir de hoje, já celebrar com as portas abertas, com a presença dos fiéis. Foi limitado, por esta decisão do ministro, 25% da capacidade dos templos. Antes era 20%, 30%. Então o que nós sabemos é isso, nós podemos voltar a celebrar com a capacidade dos 25%. Uso de máscara, seguimento de todos os protocolos que nós já vínhamos fazendo. E que nós sabemos que, diante de tudo que a gente vê por aí, o risco do contágio aqui é infinitamente menor. Né? Nós sabemos disso. Nós estamos vendo os supermercados cheios, enfim, nós sabemos a realidade de cada um. Estamos vendo aqui na nossa realidade tantas festas. Então, vamos nos cuidar. E quando nós podemos, porque a igreja está no mundo e ela também caminha com a sociedade e segue as orientações das autoridades, então, quando nós podemos, nós então abrimos a possibilidade para a participação do povo. Aqui na nossa paróquia eu sei dia por dia, eu decido assim o dia. E eu pensei um pouquinho esta semana, levando em conta a possibilidade da presença dos fiéis. Como nós celebramos a Páscoa por 8 dias, oitava de Páscoa, então, durante a semana, de terça, agora, que é dia 6, de terça a sexta, que é dia 9, às 19 horas, às 7 horas da noite, nós teremos a Santa Missa aqui, da oitava da Páscoa. Então, de terça a sexta, às 7 horas da noite. O limite estabelecido por mim, pela coordenação desta comunidade, é de 90 pessoas. Nós já calculamos, 90 pessoas poderemos ter aqui. Uso de máscara, os cuidados necessários. Então, estou falando de modo muito especial, né? A você, querido irmão, querida irmã, que não pôde durante essa Semana Santa estar aqui e que quer celebrar a Páscoa. São 8 dias. Então venha celebrar aqui de terça a sexta. Nós esperamos você com muito carinho. Não faremos lista. É por ordem de chegada. Tá bom? E por que às 19 horas? Porque nós ainda estamos submetidos ao toque de recolher, das 20 às 5, né? Das 8 horas às 5, até quando for determinado o contrário. Então, a missa das 7 às 20 horas, nós celebraremos aqui.
O próximo final de semana, possivelmente, eu vou decidir ainda, né? Amanhã e terça, vamos ver como as coisas vão caminhar. Possivelmente nós celebramos nas comunidades nos horários normais a Santa Missa. E aí nós podemos aos poucos ir voltando com, né, a escala que nós temos já prevista. Tá bom? Então, que nós nos unamos em preces uns pelos outros, contemos uns com os outros com as orações, mas também com aquilo que for necessário. Peço à liturgia, ao canto da comunidade matriz, que se organize de terça a sexta-feira, cantando os cantos da Páscoa, os mesmos de hoje, evidentemente. Tá bom? Obrigado a todos. Nós vamos então pedir a bênção de Deus sobre nós, nossas casas e nossas famílias. Esta semana, Secretaria Paroquial aberta de terça a sábado, no horário normal, das 8 ao meio-dia, de terça a sexta, e das 13 às 17 horas. Eu também estou com atendimento às confissões por agendamento, por enquanto. Então, continua assim, esta semana, se informando na Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo, alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor, nosso Deus, que merece o todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao poder, a vitória, ao poder, honra e glória, o Senhor, nosso Deus, que merece o louvor